Mas vamos lá. Então, o que é o processo, né? O processo, a rotina, né? A construção de uma ponte, né? Então, quando você está entendendo que, pô, você está construindo lá tijolinho, tijolinho, tijolinho para você fazer a sua ponte para passar, não importa se um é maior, o outro é menor, etc., né? Não vai funcionar se você meter aqui uma bola no meio, né? Por que você fez bola no meio se era para você ter construído tijolinho, tijolinho, né? Isso aqui, pessoal, não vai dar liga, né? Isso aqui não vai conseguir dar uma liga correta, né? Então você tem que seguir o processo. Às vezes é mais difícil mesmo, né? Não dá para você ficar dando efeito especial o tempo inteiro, então você precisa construir esse processo, né? A construção desse processo vem na repetição, vem de seguir o passo a passo, né? Você padronizar o seu trade, né? Então, como é que funciona esse meu processo, esse meu passo a passo, né? Então, o primeiro ponto, né, eu falo sobre planejamento. O planejamento, ele começa com uma análise gráfica do diário, né? Nessa análise gráfica do diário, a gente vai estudar o range, ou seja, a gente vai estudar a faixa de preço, né? O que é o range? É a faixa de preço que aquele determinado ativo está negociando, né? Depois a gente vai para uma análise gráfica. Opa, análise gráfica do intraday. Nessa análise gráfica do intraday, o que eu faço? Eu faço um aperfeiçoamento dos pontos, né? Eu enxergo melhor as regiões que aqueles determinados do que aquele determinado ativo está negociando, determino, né, se ele está num range de compra, num range de venda, se ele está no meio do caminho, né, para que eu possa entender os parâmetros dele. E para que eu faço isso? Para que eu possa classificar, né? Vou marcar, né, marcar e classificar as regiões, né? Então, essa marcação e essa classificação dessas regiões, elas são muito importantes para que você possa entender o que de fato está acontecendo ali com o mercado, né? Então, depois que você marcou, né, vou dividir aqui, né? Você marcou e classificou as regiões, isso daqui conforme a teoria das zonas de proteção. Então, isso daqui é um ponto bastante importante, né? Depois que você marcou e classificou as regiões, né, com base na teoria de zona de proteção, o que você vai fazer? Né, você vai escolher as estratégias, né? Você vai escolher quais estratégias você vai utilizar dentro dessas regiões, né? Depois que você escolheu as estratégias, o que você vai fazer? Você vai escolher os lotes, né? Por que é importante você escolher os lotes? Você precisa já estar pré-determinado com a quantidade de contratos que você vai utilizar em cada região, né? Que você for operar, seja dólar, seja índice, seja ações, né? Qual que é o notional, né? Qual que é o valor financeiro que você vai utilizar dentro das suas operações, né? E por último, vem execução, né? Executar. Na parte de execução, antes de executar o planejado, né? É você verificar se há zonas de proteção, e aqui a gente tem três, né? Oculta, movimento, né? Oculta, movimento e lote. E aí sim, né, você executar o planejamento. Então aqui, pessoal, parece que é óbvio, né? Só que o que acontece? Eu vejo muitos traders, principalmente alguns que estudam somente as nossas aulas gravadas, e é por isso que eu quis fazer essa mentoria ao vivo,
É por isso que eu falei, cara, eu preciso entender o que está acontecendo, né? A gente fez uma pesquisa e começou a olhar, por quê? Ah, eu faço lá o seu planejamento e tal, não sei o que. Pô, e mesmo assim não consigo ter resultado. Deixa eu ver uma operação sua. O que que você fez aí? Ó, montei o planejamento lá, tracei o suporte e resistência, marquei as regiões, escolhi a estratégia, escolhi o lote. Pô, beleza, tudo certo. E na hora da execução? Pô, chegou aqui no meu suporte, lá no ponto que eu marquei, eu, pum, comprei. Chegou no ponto que eu vendi, que eu marquei para vender, eu, pum, vendi. Né? E aqui deu errado. Aí eu perguntei, pô, mas você olhou se tinha uma zona de proteção, né? Oculta, movimento, lote, né? Por que que você não estopou com stop e reação? Por que que você não usou algumas ferramentas aqui para você executar essa operação? Ah, pô, eu segui só esses pontos aqui, esqueci de olhar a zona de proteção. Cara, precisa fazer tudo. Não tem um meio termo. Se você olha isso aqui, é bem simples. É pouca coisa para ser feita. Só que nessa pouca coisa para ser feita, né, você tem algumas perguntas aqui, né, sendo respondidas, né? A primeira delas, que é essa aqui, é o porquê você vai comprar ou vender, né? Então, aqui, pessoal, essa primeira parte do planejamento é o fundamento, né? O que que é o fundamento? É o motivo do porquê que você vai fazer aquela operação. Cara, todo dia de manhã, quando você vai trabalhar na tua empresa, ou quando você tem o seu negócio, você acorda de manhã e você vai lá fazer uma determinada ação porque você vai ter um determinado objetivo, certo? Ninguém faz nada. Ah, hoje eu acordei achando que a bolsa vai subir, ou hoje eu acordei achando que a bolsa vai cair, né? Então, aqui, né, é o fundamento, né, é a resposta do porquê você vai comprar ou vender um determinado ativo. Sem você ter uma análise, né, sem você ter uma sustentação, sem você ter um fundamento por trás, um embasamento, uma motivação, isso aqui não vai funcionar, né? Segunda etapa importante aqui desse nosso processo, né? Segunda etapa muito importante do nosso processo, né? O que que vocês acham que é isso daqui? Isso daqui, pessoal, é o gerenciamento de risco, né? Pô, se você já entendeu por que que você vai comprar e vender, você precisa entender, né, do seu gerenciamento de risco. Quanto você está disposto a arriscar naquela determinada operação? Quanto você está disposto a fazer aquela determinada operação? Qual estratégia você vai utilizar naquelas determinadas potenciais operações, né? Então, o gerenciamento de risco, ele está enquadrado nessa segunda parte aqui do nosso roteiro, né? E aqui, pessoal, o mais importante de todos, né? O mais importante de todos, que é a execução. Então, pensa o seguinte, você foi lá e determinou que você vai comprar ou você vai vender um determinado ativo numa faixa de preço. Você escolheu, né, aqueles ativos que você vai as estratégias que você vai utilizar, o lote que você vai utilizar, né? Escolheu, montou, está com o plano feito, aí chega na hora de executar, o cara não executa o passo a passo, né? Então aqui, né, o eu gosto de brincar, né, é o bottom line da sua rotina, né? Porque pensa o seguinte, você foi lá e sabe, quando você vai lá e planeja o seu dia e você não faz nada do que você planejou o seu dia? Agora imagina você fazendo isso todo santo dia, né? Acreditem, tem muita gente que faz isso no mercado financeiro todo santo dia, né? Olha, eu falo assim, o cara fala assim, não, pô, tá super fácil, eu faço tudo pelo celular, faço a marcação, deixo os suportes e as resistências lá marcado e tal. Daí eu só olho a cotação e bala, só olho se está subindo, se está caindo e bala. Isso não é
operar no mercado financeiro, né? Isso é betting, né? Pô, pega o seu dinheiro, vai para o cassino, vai lá brincar no sport betting, ou alguma coisa desse tipo, que você vai se divertir muito mais do que você ganhar dinheiro no mercado financeiro de fato, né? Então, esse é um dos pontos, acho que, mais importantes, né? Que eu acredito, né? Você executar o planejamento. Quanto mais vezes você conseguir sair dessa linha e chegar até essa última linha, né? Isso daqui é o que vai determinar o quê? O seu sucesso, né? O sucesso não é você ganhar ou perder dinheiro. Óbvio, né? É uma medida de sucesso porque você está lá no mercado financeiro para botar dinheiro para fazer, né? Para fazer a coisa acontecer, né? Mas é você chegar no final da sua equação, né? Com todos esses itens feitos. E eu tenho certeza que vocês que estão assistindo aqui, né, podem falar. Eu tenho uma certeza gigantesca que a maior parte de vocês, né, que já estiver operando, por exemplo, que já está operando, que já está há algum tempo no mercado financeiro, dificilmente tem feito todas essas linhas, né? Dificilmente tem feito todas essas linhas. Então, aqui eu quero ressaltar para vocês essa importância, né, de você seguir todo esse passo a passo para que você chegue aqui no sucesso, para que você chegue aqui para obter os resultados corretos das operações de vocês, né, para que vocês possam aí realmente ter aí um ótimo resultado e se desenvolver, né? Então, acho que esse é um ponto aí extremamente importante e que vai medir aí a parte de vocês. Beleza?